Fala galera, durante o tempo o pessoal pediu para que eu estivesse gravando vídeos e que falasse um pouco sobre a guerra de Israel e o Hamas. Eu demorei um pouco para gravar, estava sem tempo, mas vou estar gravando agora e explicar mais ou menos. Só que eu quero explicar à luz da Bíblia. No livro de Gênesis 12, a Bíblia fala sobre o chamado de Abraão. Eu vou ler e explico depois. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Vou voltar a explicar. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Gente, naquela cidade aquele lugar chamado Israel, existe hoje 3 religiões que ele disputa aquele espaço, e todos eles consideram aquela terra como santa para a religião de cada um deles. Uma é o cristianismo, outra é o islamismo e o judaísmo, todos os 3. E o que acontece? O mais interessante é entender o chamado de Abraão. Quando Deus ele fala para Abraão sair daquela terra e ir para uma terra onde Deus mostraria para Abraão. E o mais interessante é que a Bíblia ensina que os parentes deles eram idólatras, eles idolatravam. Mas o que eles idolatravam? No final eu vou dizer para vocês o que ele idolatrava. Então vamos à luz da Bíblia. No livro de Gênesis 4, a Bíblia ela fala, eu não vou ler porque o texto é bem longo, então você vai ler até por conta da questão do tempo. Mas no livro de Gênesis 4, até o capítulo 11 mais ou menos, a Bíblia está contando a história de Caim e Abel, 2 irmãos. E que esses 2 irmãos, segundo a Escritura Sagrada, Deus ele vai aceitar a oferta de um, que no caso seria Abel, e vai rejeitar a oferta de Caim. E Caim pega e vai matar Abel. A Bíblia fala que o Abel ele representa o justo, e aí ele mata o Abel, e a Bíblia fala que quando Deus ele vai e chama Caim, eu vou ler aqui para você entender, pelo menos essa parte. 10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escutei da terra o sangue do seu irmão que está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Agora, para entender os 2 textos que eu li, o que eu quero dizer é o seguinte, que a Bíblia ela ensina que Deus ele chama Abraão e ele faz uma promessa para Abraão. E ele fala para Abraão que teria duas descendências dele. Quando Deus ele chama Abraão, primeiro ele mostra na parte de cima as estrelas. Só que aí Abraão vai pegar H e Deus faz novamente, reafirma a promessa e mostra novamente as estrelas e depois mostra a areia da terra, falando de 2 descendências. Uma são as pessoas que buscam as coisas que são do alto e outras pessoas que buscam as coisas da terra. Todas 2 seriam descendentes de Abraão. E como elas descendentes de Abraão, ela precisava ter a mesma postura de Abraão. Jesus em determinado lugar ele está ensinando. E de repente as pessoas começam a questionar acerca do seu ensino. E o que acontece? Jesus ele repreende aquelas pessoas e todas as vezes que ele estava falando alguma coisa, ele sempre alegava o mesmo fato de que eles eram descendentes de Abraão. E em uma certa ocasião, o próprio João Batista vai dizer o seguinte, apresentai por fruto digno de arrependimento, porque Deus, até mesmo essa pedra, ele pode levantar descendente de Abraão, ou seja, apresente os frutos dignos de Abraão. Qual foi o fruto de Abraão? Abraão escutou a voz de Deus, disse, saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia fala que os parentes deles eram idólatras. O que ele estava idolatrando? Uma terra. A Bíblia ela vai mostrar em diversos lugares onde Deus ele vai pegar alguém e vai levar para algum lugar e essa pessoa ela vai prosperar de maneira poderosa. Se você estuda a história, por exemplo, de José, José sai da casa dele e é vendido para o Egito.
Quando chega no Egito, na casa de Potifar, ele prospera. E quando ele sai da casa de Potifar, que ele vai para a prisão, ele prospera. E depois ele vai para o palácio do rei, prospera lá. Por quê? Porque a prosperidade de Deus, ela não depende de terra. Ela não depende de espaço físico. A mesma coisa acontece com o próprio Abraão. Quando a Bíblia ela ensina no livro de Gênesis 13, que ele tinha os seus sobrinhos chamados Ló. E agora eles começam a brigar, não Abraão, não Ló, mas os pastores deles começam a brigar, que eles começam a prosperar, tanto Abraão como Ló começam a ter bastantes ovelhas, então essas brigas, então eles fazem o seguinte, vamos nos separar. E Abraão fala para Ló, Ló, olha aí, você pode escolher, se você for para a direita eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda eu vou para a direita. E Ló olha, e ele escolhe a campina, ou seja, os lugares verdes. Para quem tem criação de gados e tal, imagine, você vai escolher um lugar onde tem muito verde, porque os seus rebanhos vai precisar se alimentar. E Ló simplesmente escolhe o melhor lugar, aparentemente, e vai para lá com o seu rebanho. Só que Abraão vai fazer o oposto. Abraão vai escolher, ou vai para o lugar que ele, no caso, Ló havia rejeitado. Por que Abraão faz isso? Porque ele sabia que se ele tivesse Deus, para onde ele fosse, ele ia prosperar. Não era uma terra, gente. Inclusive, como eu estava dizendo, o que a gente precisa entender sobre essa questão da luta que há entre o povo, no caso palestino? Primeiro, a gente tem que entender o que seria esse povo palestino. O povo palestino hoje está dividido em dois espaços. Existe o pessoal que estão habitando ali naquela área chamada faixa de Gaza. Existe cerca de 2.400.000 pessoas que habitam lá. E de lado de lá existe um grupo extremamente radical chamado Hamas. E esse grupo, que é extremamente radical, ele mantém aquelas pessoas lá, tipo, como se fosse refém. Mais de 50% das pessoas que moram ali é contra os ataques de Hamas a Israel. Mais de 50% das pessoas que estão lá tem medo de falar alguma coisa contra um governo que é ditador, porque se ele falar alguma coisa, ele com certeza vai sofrer retaliação, então eles não falam. E do outro lado, num lugar chamado Cisjordânia, existe cerca de 3 milhões de pessoas que moram naquele lugar. E essas 3 milhões de pessoas, elas também estão debaixo de um outro governo chamado Fatah. Já esse outro governo, o pessoal tenta resolver as coisas através da diplomacia e não através da guerra de forma violenta. E o que é que acontece? Quando a Bíblia ela fala sobre a questão de Deus e o teu povo, existe uma coisa, o reino de Deus ele sempre foi espiritual. No livro de Apocalipse 22, a Bíblia fala sobre uma nova Jerusalém que desceria do alto. Vamos ler lá para você entender. 21. Então vindo dos céus a nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra já havia passado e o mar já não existia. Ele está dizendo, e eu vi descer sobre Jerusalém o novo céu e a nova terra. Ou seja, era algo espiritual que estaria descendo, o novo céu e a nova terra. Lá Israel, ela tem uma certa limitação no espaço físico. A nova Jerusalém, ela toma o mundo inteiro, ela não é algo extremamente limitado, ela não é pequeno, ela tem a grandeza de Deus, ela é imensa. Então a nova Jerusalém desce aquilo que Cristo ele estava ensinando no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade como é no céu. Se Deus ele pediu para Abraão sair do meio da parentela dele, sair da terra, e que naquela terra as pessoas eram idólatras, por que será que Deus hoje ele aceita as ações de Israel? Claro que não aceita. Claro que não aceita. Então uma coisa é falar sobre Israel física, se ela tem direito ou não, mas Israel espiritual não age assim. Toda vez que o povo de Hamas ele ataca Israel e que Israel devolve, ele mata pessoas inocentes, derrama sangue, tanto na área dele como na área de Israel. Então quem são culpados? Pessoas que estão brigando por pedaço de terra, que é físico, não é espiritual. Deus, o meu Deus, ele tem a ver com o mundo dos espíritos. Ele não lida com as coisas carnais.
Inclusive, tem mais texto aqui que é para te mostrar. Vamos para Gálatas 4:21. Eu vou ler o 3, 6 e 8. Considerai o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Estava certo, portanto, de que os que são da fé, o que são filhos de Abraão. Provendo a Escritura que Deus justificaria o gentio pela fé, anunciando primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Todas as nações da terra. Então a Nova Jerusalém, ela não é limitada a um pedacinho de terra. Até hoje os judeus não entenderam. Eles foram para algum lugar, inclusive o massacre dele em alguns lugares é porque ele conseguia prosperar em qualquer lugar. E vai prosperar sempre em qualquer lugar, porque o nosso Deus, ele não está limitado a pedaço de terra algum. Só que até hoje 3 religiões briga por aquele lugar, mata milhões de inocentes, e algumas pessoas acham que Deus é com Israel. Não é. Isso é mentira. Não é com povo nenhum. A visão de Deus é que as pessoas entendam que Deus não é a favor, não existe guerra santa. A guerra santa é feita através do amor. Se é que existe essa guerra que vocês falam, é feita através do amor. Combatei o mal com o bem, assim que é. Não tem nada dessa coisa de... Inclusive, se você estudar a história de Israel, você vai descobrir que um dos países que mais fabrica armas é esse Israel que está aí. Israel é a prostituta, segundo a Bíblia. Ela representa justamente a figueira que foi amaldiçoada por Jesus. Esse Israel, a física, não espiritual. Vamos para o 4 aqui para você entender melhor. Gálatas 4:21 a 27. Digo-me a vocês de que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasce mediante a promessa. Isto é, usando aquilo que é ilustração. Esta mulher representa 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filho para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre. É a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, porque nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque muitos são os filhos da mulher abandonada, do que o daqueles que têm marido. Muitos são os filhos da mulher, ou seja, a escrava tem filhos demais, muito, mas a espiritual não. Ela gera poucos filhos. Então, para que o vídeo não fique mais extenso, teria muita mais coisa aqui para falar no Hebreus. Vou ler pelo menos Hebreus 11, capítulo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse de onde estava indo. Isso é fé, irmão. É você entender que existe um Deus que está com você e para independente do lugar que você esteja, Ele vai te fazer prosperar. Não existe essa coisa de terra santa. Se a terra já foi derramada os sangues inocentes, ela, segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, diz que a terra ela clama por Deus. Amém? Um abraço, fica com Deus.